Em algum momento, a humanidade decidiu ocultar o conhecimento das pessoas e deixar conhecimentos específicos destinados a um grupo seleto de pessoas. Seria isso para nos proteger? Por ganância e poder? Afinal, por que existe o ocultismo e o que esse movimento representa no passado? Ou melhor, o que ele representa hoje em dia? Bom, se você não me conhece, eu me chamo Lauri e sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a tradição ocultista e você vai entender tudo o que gira em torno dessas tradições. Então, para a gente começar a entender o conceito de ocultismo, é importante entender que desde as suas origens, essa palavra ocultismo foi usada para se referir a conhecimentos que estavam além do alcance comum, reservado apenas para aqueles que buscavam uma compreensão mais profunda das forças que regem o universo. Mas para a gente entender o ocultismo em sua essência, é importante primeiro mergulhar no contexto histórico que ela surgiu. E para te dar um bom exemplo, vamos voltar no tempo lá por volta da Idade Média, aonde surgiu os Templários, originalmente conhecido como os Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Eles surgiram no início do século XII em Jerusalém. Após a Primeira Cruzada, os Cavaleiros Templários receberam a missão oficial de proteger os peregrinos cristãos que viajavam à Terra Santa. No entanto, há um aspecto velado da sua história, em um momento quando, estabelecidos em Jerusalém, especialmente próximos às ruínas do antigo Templo de Salomão, os Templários tiveram acesso não apenas a um território sagrado, mas também a um legado de conhecimento oculto de Salomão, que transcendia os limites da compreensão comum. Ao explorar os subterrâneos do templo, os templários teriam encontrado textos e artefatos antigos. Esse conhecimento, ele englobava aspectos espirituais e práticos. Mas não só isso, também encontraram conhecimentos de engenharia avançada, astronomia, medicina e alquimia, todas com princípios metafísicos e espirituais. Algumas correntes herméticas afirmam que os templários redescobriram segredos ligados às leis universais, como o princípio da correspondência, que eu sempre falo aqui nos vídeos, o famoso assim como é em cima é embaixo, ou assim na terra como no céu. E os templários também encontraram os mistérios da criação contidos na árvore da vida cabalística. Então, após 2 séculos de existência, os templários haviam se tornado uma das instituições mais poderosas da Europa, pois eles detinham de vastas propriedades, riquezas inimagináveis e uma rede financeira que os colocava no centro das transições econômicas do continente. A ordem funcionava como uma espécie de banco internacional, emprestando dinheiro a reis e nobres. Entre esses devedores estava o rei Filipe IV da França, que, atolado em dívidas com os templários, viu na sua destruição uma oportunidade de eliminar suas obrigações financeiras e, ao mesmo tempo, confiscar suas propriedades. Ou seja, o rei viu que ele estava cheio de dívida desses templários e, para evitar pagar eles, ele decidiu dar um fim em toda essa instituição. E por conta disso, a perseguição contra os templários começa. No entanto, a justificativa para isso não foi meramente política ou econômica. Em 1307, Filipe IV, com a aprovação relutante do Papa Clemente V, ordenou a prisão dos membros da ordem sobre acusações de heresia. Diziam que os templários, aqueles que haviam tido os conhecimentos ocultos do Templo de Salomão, adoravam ídolos estranhos, como o enigmático Bafomé. Eles cuspiam na cruz durante rituais secretos e se entregavam a práticas contrárias à fé cristã. Sob tortura, muitos cavaleiros confessaram esses crimes, embora que hoje em dia seja amplamente aceito que essas revelações desses cavaleiros também tenham sido apenas mais informações forjadas para manchar essa imagem deles. Agora, indo para além dessas acusações oficiais, algumas teorias esotéricas sugerem que a igreja temia o conhecimento secreto desses templários. Ao longo de suas expedições no Oriente Médio, acredita-se que eles tiveram contato com textos e tradições antigas, incluindo os ensinamentos gnósticos, o sufismo islâmico e a cabala judaica. Esse saber oculto continha verdades que desafiavam
a ortodoxia cristã da época, revelando uma visão do divino que transcendia as estruturas institucionais da igreja. O símbolo de Bafomé, que aparece, nessas acusações contra os templários, ela é particularmente bem intrigante. Grandes nomes do ocultismo, como Eliphas Levi, reinterpretaram a figura do Bafomé não como um demônio que a igreja tanto acusou, mas como um símbolo de equilíbrio, sabedoria e transformação alquímica, sendo uma união dos opostos, do masculino, do feminino, da luz, a sombra, o espírito e a matéria. Ou seja, a idolatria a Bafomé, acusada pela igreja, pode ter sido uma distorção de práticas ritualísticas que buscavam justamente essa união de transcendência espiritual. A dissolução oficial dos Templários foi decretada em 1312, com o desfecho da execução de Jacques de Molay, o último grão-mestre, em 1314. Contudo, a história dos Templários ela não acaba aqui, pois muitos membros conseguiram escapar, levando seus segredos para lugares como Escócia e Portugal, onde deram origem a novas ordens e tradições que preservavam aspectos do seu legado, como a maçonaria e outros movimentos esotéricos. E um dos pontos chaves dessa conexão é a ideia que os Templários não apenas preservaram segredos antigos, mas também compreenderam a importância de adaptá-lo a essas novas eras, transmitindo essa sabedoria sobre a forma de símbolos, rituais e mitos. A maçonaria, cujo nome deriva de maçon ou pedreiro em francês, simboliza o domínio do conhecimento sobre construção, tanto no sentido literal quanto metafórico. A arquitetura era um dos pilares das civilizações. Deter esse saber significava moldar cidades, templos e, simbolicamente, até mesmo sociedades. E é por isso que os maçons usam essas ferramentas de construção como símbolos de seus ensinamentos. O esquadro, o compasso e o nível representam princípios universais como equilíbrio, medida e repetição. Mas a maçonaria não foi a única ordem a guardar esses segredos profundos. Outras sociedades como Rosa Cruz, a Golden Dawn, entre outras, também surgiram com o propósito de preservar conhecimentos esotéricos e espirituais. Esses grupos buscavam explorar as energias do universo e o potencial humano, conectando-se com os princípios mais elevados da existência. Ou seja, essas ordens elas acreditavam que o conhecimento, especialmente sobre influência de forças ocultas e naturais, precisava ser reservado apenas para aqueles que eram dignos e preparados. Durante a Idade Média e o Renascimento, o poder político e religioso reprimia qualquer ideia que desafiasse suas narrativas. O conhecimento ocultado não era apenas místico, envolvia ciência, filosofia, matemática e técnicas que poderiam mudar o equilíbrio de poder. E é importante lembrar que, naqueles tempos, a frase "conhecimento é poder" significava um poder que poderia ser extremamente perigoso se ele caísse nas mãos erradas. Em um mundo marcado por conflitos e guerras, táticas de batalha, engenharia militar e até mesmo conhecimento sobre química, como a criação de pólvora, eram armas valiosas. Era fundamental que essas informações fossem mantidas em segredo e acessíveis apenas para aqueles considerados confiáveis. Por isso, as ordens iniciáticas preparavam aqueles rituais de iniciação, com vários ritos, códigos e provas para testar a confiança e proteger essas informações. Mas a invenção da imprensa no século XV revolucionou a disseminação do conhecimento. Livros antes restritos a poucos começaram a se tornar acessíveis ao público, e a ciência, que por muito tempo esteve vinculada ao miticismo, começou aos poucos se desvincular e ganhar sua vida própria. A era do iluminismo trouxe uma valorização do pensamento racional e empírico, diminuindo o mistério em torno de muitos temas que antes eram considerados ocultos. E apesar de tudo isso, o ocultismo em si ele não desapareceu. Ele se transformou e continua a existir em ordens e tradições que
preservam essas práticas ancestrais. Ou seja, esse ocultismo moderno, ele também ganhou uma nova roupagem, integrando conceitos de psicologia, como os arquétipos de Jung, que sempre mencionamos aqui, além da integração das cartas de tarô, que puxa muito desses arquétipos, né, esses símbolos antigos, mostrando que o conhecimento esotérico ainda tem muito a oferecer para aqueles que buscam compreender as profundezas da mente e do espírito. As ordens iniciáticas foram e ainda são um exemplo de como a humanidade sempre buscou proteger e decifrar os mistérios do universo, seja por meio das ferramentas da maçonaria ou dos símbolos rosacruzes. Todos esses movimentos têm em comum um profundo respeito pelo conhecimento e pelo potencial humano de se conectar com o divino. Ou seja, o ocultismo não é sobre esconder algo, ele aparece num sentido oposto, sobre revelar aquilo que está além da compreensão comum. Ele nos ensina que o verdadeiro poder está em a gente compreender e respeitar os mistérios, não para dominá-los ou usá-los para fins egoístas. E essa lição, ela é tão importante para os dias de hoje quanto foi há séculos atrás. Mas ainda falta alguma coisa. Afinal, essas tradições ocultas, como a alquimia e as filosofias esotéricas, ainda parecem esconder e deixam muita coisa oculta. Coisas essas que moldaram o pensamento de muitas escolas secretas durante a Idade Média. A alquimia, frequentemente reduzida à ideia literal de transformar chumbo em ouro, esconde em seus textos uma sabedoria muito mais profunda. Para escapar da perseguição religiosa, os alquimistas criptografaram seus ensinamentos em metáforas e símbolos. Assim, conceitos como chumbo e o ouro não se referiam apenas a substâncias físicas, mas representavam estados de ser. O chumbo simbolizava a densidade, a ignorância e as energias negativas, aquelas que nos prendem ao peso das preocupações mundanas. Já o ouro representa a iluminação espiritual, a pureza e o despertar da consciência. E essa transformação do chumbo para o ouro era, portanto, uma metáfora para o processo de transmutação da nossa alma. Os alquimistas buscavam transformar um indivíduo comum, preso às limitações da matéria e das ilusões, em um ser elevado, conectado ao divino e com a verdadeira essência espiritual. E bom, essa é a verdadeira pedra filosofal, o grande segredo alquímico, a chave para a autorrealização e a conexão com o todo. Enquanto a Inquisição destruía livros, culturas e vidas, as tradições esotéricas tornaram-se um refúgio para aqueles que buscavam respostas além das explicações dogmáticas. Essas escolas ocultistas não rejeitavam a ideia de Deus. Pelo contrário, muitas vezes o conceito de divindade era ampliado e reinterpretado. Deus não era visto como uma entidade distante e julgadora, mas como uma força presente em todas as coisas, uma manifestação viva da pura criação. As frases e símbolos criptografados desses textos também tinham outro propósito: preservar o conhecimento para gerações futuras. Era um ato de resistência espiritual. A tradição ocultista não buscava desafiar a igreja abertamente, mas sim proteger e perpetuar ideias que poderiam iluminar a humanidade em tempos mais receptíveis, como os de hoje, aonde podemos falar abertamente sobre esses assuntos. No cerne dessas tradições está a ideia de equilíbrio e união. O hermetismo, como a gente viu, ensina que o que está em cima é como o que está embaixo, o que significa que o nosso microcosmo, o ser humano, ele reflete o macrocosmo, que é o universo. Ou seja, a transformação pessoal, portanto, é também uma transformação do mundo. Esse princípio subverte a separação entre o espiritual e o material, propondo que ambos são expressões de uma única verdade. Ao pensar sobre essas tradições ocultistas e alquímicas e todos esses seus ensinamentos, somos desafiados a olhar para dentro e nos questionar: o que ainda carregamos como chumbo em nossas vidas? Quais pesos, crenças e medos nos impedem de atingir esse nosso ouro interno?
talvez a verdadeira mensagem desses antigos sábios, que o processo alquímico não é um privilégio para poucos, mas sim uma jornada universal, acessível a todos que estão dispostos a buscar o autoconhecimento e a transcendência. Por fim, e se as tradições ocultistas não fossem apenas práticas marginalizadas, mas sim chaves para uma compreensão mais profunda da nossa própria existência? E se o que consideramos escondido, na verdade, fosse apenas uma verdade sempre presente, apenas esperando para ser descoberta dentro de nós? Assim, o oculto deixa de ser um mistério e se torna um convite para o despertar. Enfim, espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido tirar informações úteis desse vídeo para sua própria jornada. Bom, e se você gostou, deixa seu like, deixa sua opinião e lembre-se sempre de espalhar a verdade. Até uma próxima!